Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself. Pai, nós abençoamos a vida do teu servo, pastor Valmor, Pai. Obrigado, Pai. Deus, nesse momento também na vida dele, da família dele. Queremos desejar, Deus, que desejamos e nos alegramos com eles, com, Deus, a presença do André. Deus, que ali está. Deus, que seja motivo também de muita alegria, Deus, a Clausimar, o Daniel, o pastor Valmor, essa família que está aumentando. Que possam, Deus, seus filhos, Deus, realmente seguir os passos de seus pais. Obrigado, Deus, porque possa testemunhar da fidelidade do Valmor, da obediência, Deus, da integridade. Eu sou grato, Deus, pela vida do teu servo. Nós oramos nesse momento e pedimos que teu Santo Espírito, que tens dado a ele, como tem dado a nós, mas a ele, porque o homem nada tem se do alto não for dado. Concede a ele, Deus, a graça, a sabedoria para passar o recado, e que nós possamos estar com o coração rendido, aberto, Deus, como ovelhas mesmo, para receber de bom grado a tua palavra no nosso coração, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. A paz de Jesus seja com você, seja conosco nessa noite, né? Queria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Eu não ia ministrar isso. Na realidade, é assim, ó, esse aqui é um capítulo, para quem participa do COP, que é o COP dessa quinzena. Mas esse COP começou segunda-feira agora. E essa palavra que eu vou trazer para vocês, Deus está falando comigo há uns 10 a 11 dias, antes de começar o COP. Deus tem falado quase todos os dias sobre essa palavra, traz alguma coisa, me lembra. Hoje eu fui me preparar para ministrar, o homem entrou e eu comecei a preparar uma outra palavra. Achei que não era para hoje essa aqui. E Deus está ministrando uns 10 dias. Bem, isso que é do COP, mas antes de começar o COP. Eu achei, não é isso. Eu achei que não era, talvez mais para frente eu fosse preparar a palavra melhor. E preparei uma outra palavra. E estava tudo arrumadinho. Fui obrigado a sair do culto e lá para a secretaria. Porque Deus ministrou que eu tinha que ministrar aquilo que Ele já estava falando no meu coração. Então, tive que correr para lá e fazer um esboço rapidinho ali, pelo menos para ter uma linha daquilo que Deus já estava colocando no meu coração. Então, eu creio que Deus quer falar algo específico. Eu creio que tem palavra rema aqui, porque eu estava preparado. E estava tudo arrumadinho, e de repente foi tirado tudo, e Deus começou, na realidade não tinha preparado nada da palavra que Deus tinha, só ministrava no meu coração. Ministrava, eu só fiz assim anotei alguns versículos, mas não tinha preparado nenhum esboço, algo mais formulado, e de repente Deus começou a dizer que queria falar conosco nessa noite sobre isso. Então vamos ler, depois nós entramos. Gênesis 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Gênesis 3, 1 a 8. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. No 8, eu ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9, mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Pode deixar esse 9 aqui, é o Jonathan que está lá? Pode deixar esse 9 aqui, ó. Amados, tudo que eu li, mas na realidade o que eu quero ministrar, o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, é esse aqui. Então eu queria que nós lêssemos bem alto, aqui ó, na mesma versão que está aqui no telão. Vamos lá? Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Meu amado, aqui tem algo muito profundo, nessa última parte desse versículo. Pode deixar esse versículo aí, tá? Não precisa tirar. Onde estás? E tem outra palavra muito interessante, eu não sei o que é mas, não é uma preposição, né? Mas, é assim, é uma preposição, né? Conjunção, obrigado. Essa conjunção mas, tá? Ela é bem interessante, porque no versículo anterior, diz que os dois se esconderam. No versículo 8, diz assim, que Deus veio, quando eles ouviram a voz, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Mas, nesse versículo, no 9, tem essa conjunção, mas chamou o Senhor Deus ao homem. Os dois pecaram, os dois erraram, os dois comeram fruto, os dois ouviram a voz do Senhor, os dois se esconderam, mas tem um mas. Deus não chamou os dois. Deus chamou só um. Deus fez uma pergunta, onde estás? E foi somente para o homem. A pergunta que eu vou fazer várias vezes hoje, onde está o sacerdote? Sacerdote, você homem, como eu na minha casa sou, sacerdote, onde estás? Onde está você? Interessante, né? Deus, se olhasse no sentido da lógica humana, a mente humana, o maior pecador seria Eva, para a nossa forma de pensar, olha bem, porque foi o causador inicial. Se não fosse o início, Adão não teria comido, muitos falam isso. A origem da desobediência partiu de Eva, é isso que todo mundo pensa. Eu vou provar para você que não. A origem da desobediência partiu, mas foi Eva que comeu primeiro, é verdade. No entanto, pela lógica humana, o primeiro culpado foi Eva e Deus não chamou ela. Não chamou ela. Vamos ver por que Deus não chamou ela. Por que Deus perguntou onde estás para o homem, para Adão? Onde está o sacerdote? Vamos começar a ver alguns erros e tentar entender o que aconteceu. Deus falou, guarde o teu coração, tá? Não deixe o teu pensamento ficar lá preocupado com o que vai fazer amanhã no seu trabalho, o que tem que o trabalho de casa. Deus quer falar com você, porque Ele falou muito comigo nesses 10 dias, e eu tentei fugir achando que era outra coisa, e eu tive que começar do zero, né? Algo porque Deus quer falar algo específico para nós hoje. Deus falou para o homem, lá no capítulo 2, não precisa abrir. A mulher não tinha sido feita ainda. Se quisermos, vamos lá para não ter dúvida nenhuma. No capítulo 2, no versículo 16, 2,16, diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, e aqui não é homem no geral, às vezes se fala homem, fala do homem e da mulher, mas aqui ele estava falando especificamente, porque a mulher, ela foi criada um pouquinho para frente,
No 21 começou Deus a criar a mulher. Mas no 16 foi para o homem, Adão, que ele falou: de toda árvore do jardim podes comer livremente. 17, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A ordem foi dada primeiro para Adão. Eva não ouviu de Deus nenhuma ordem. Essa ordem grave que mudou a humanidade, porque houve uma desobediência diante desse mandamento. Essa ordem era expressa, era para alcançar Eva, mas não foi dado a ela. Ela não tinha sido feito, o homem ainda tinha uma costela a mais, mas foi dado a ele. Deus foi muito claro, não tinha dúvida nenhuma. Meu amado, eu não sei quantas árvores tinha no jardim, mas era o plano original de Deus, e toda a humanidade está ali no jardim do Éden. Vou dizer para você, não tinha 10 árvores, 100 árvores, 1000 árvores, tinha muita árvore, porque era para toda a humanidade, era o plano de Deus, que toda a humanidade tivesse um relacionamento com Ele, ali no jardim do Éden. A uma só foi dada uma ordem, a uma árvore só que não deveria comer, e a uma foi aconselhado que fosse buscado para ter vida. No entanto, a Bíblia nem fala que eles buscaram essa árvore da vida, não traz menção nenhuma. No entanto, houve um interesse pela árvore proibida, mas Deus foi claro com Adão, e foi com ele. Primeiro erro do sacerdote, deveria ser o sacerdote, Adão. Deus falou para ele que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o erro de Adão? Não ensinou como deveria. Meu amado, muitas vezes nós, pais, e principalmente o que eu estou falando hoje, o sacerdote, o homem, não passa a mensagem certa para sua esposa, não passa a mensagem certa para os filhos. Amados, os muçulmanos incutem a palavra que eles creem, a crença, desde pequeno, e muitas crianças de 7, 8 anos já estão com armas, e creem naquilo piamente. Mas tem crianças nossas, que tem 10 anos, não sabe um versículo bíblico, de cor. Onde está o sacerdote? O primeiro erro de Adão, que deveria ser o sacerdote, não passou como deveria a palavra que Deus tinha dito, não incutiu. Talvez ele passou, mas vamos dizer assim, com não muita empolgação, como Jonas foi lá porque foi obrigado a ir em Nínive, mesmo sem vontade alguma. Deus amava tanto aquele povo, que alguém de duro de coração, sem misericórdia, pregou sem vontade nenhuma, e eles mesmo assim se quebrantaram. Que vontade tinha Adão? Qual foi a intensidade? Talvez a Bíblia, o tremendo, o pastor Tony fala muito isso. Deus repete muitas vezes nos evangelhos a mesma coisa. Por quê? Ele sabe que nós precisamos ouvir muitas vezes. Talvez ele fala, a Eva foi feita ali, né? Ele foi feita a costela dele, ele ficou empolgado ali na primeira semana. Deus falou que aí daquela lá, está vendo aquela lá? Não é para comer. E nunca mais falou nada. Ou então não mostrou convicção que aquilo era muito sério, que precisava uma obediência, uma escolha, uma opção, uma renúncia. Como ele, Adão, não passou bem. Onde está o sacerdote? Primeiro erro do sacerdote, ou deveria ser o sacerdote Adão. Eu vou mostrar para você que o erro mais grave aqui não foi de Eva, e muitos culpam ela. Ela tem o erro grave, claro, mas aqui o erro, e nós vamos ver que não foi o maior. Primeiro erro dele, não passou como deveria. Agora olha que interessante, pastor Tony, Satanás falou alguma verdade ali quando falou com Eva, teve um pouco de verdade. Eu vou mostrar para você. Quando ele falou ali, vamos lá no versículo, não, olha bem, o Satanás é tão sutil, que ele não vem com toda a mentira, porque fica escancarado. Olha bem, o que ele falou aqui, olha bem, a mentira, no versículo 4, ali ele mentiu,
Disse a serpente, mas certamente não morrereis. Isso era mentira. Deus falou que morreria. Mas aqui tem uma verdade, verdade entre aspas. No versículo 5, ele usou um pouquinho do que realmente Deus tinha dito, e ela foi enganada. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, verdade. E sereis como Deus, entre aspas, verdade. Porque como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus declarou isso lá na frente. Olha lá. No 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós. Era verdade. Conhecendo o bem e o mal. Então ele falou alguma verdade. Amados, muitas coisas parecem verdade. E no final é uma mentira, um engano. O coração do homem é enganoso. Muitos caminhos para o homem são caminhos de vida, verdade. Mas no final é caminho de morte. Mentira. Amados, nem tudo que parece bom é bom. Vigie seu coração. Toda seita diz alguma coisinha de verdade. Sempre eles botam alguma coisa que nós cremos, que o cristianismo crê. Depois os 90% da mentira. Satanás tentou passar alguma coisa que provavelmente Adão passou para Eva. Daí ela olhou, como ele não passou como deveria, poxa, né? Não, ele até Satanás, a serpente está falando alguma coisa ali que Deus falou. Exatamente, uma verdade, uma mentira. Falou do versículo, mas com intenção de enganá-lo. Exatamente. Então o que acontece? Meu amado, qual o erro, o segundo erro de Adão? De ele não ter expressado a verdade com desejo. A palavra de Deus é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. E no entanto, uma meia verdade foi o suficiente para enganá-la. Meu amado, sacerdote, fale a palavra pura para sua esposa. Fale a verdade, cubra ela. Fale o que é palavra, não diz, isso não é bem assim. Quantos cristãos têm falado isso? Não é bem assim. Daí bota a metade da mentira junto com a metade da verdade. Você é o sacerdote. Quando eu digo para você, não ache, poxa, ele veio para detonar nós homens. Eu também sou o sacerdote, querido. Eu devo ser sacerdote. Nós devemos ser sacerdotes. E quando eu falo para você, Deus falou para mim, está falando há dias isso. Nós precisamos incutir no coração das nossas esposas a verdade. A meia verdade foi o suficiente para ela ser enganada, porque a verdade não estava completa no coração dela. Erro do sacerdote, ou deveria ser o sacerdote Adão. Outro motivo, que eu vou mostrar para você que o erro maior foi de Adão e não de Eva. Ele não guardou Eva como cobertura. Eu vou mostrar para você como ele não guardou. Ninguém, eu não conheço ninguém que estava bem hoje e amanhã estava desviado. Ninguém, eu não conheço. Já viu, pastor? Eu nunca vi, nunca. Se amanhã ele se desviou, ele está desviado há muito tempo. Devagar. Amados, nunca que Eva, bem, todo dia conversando com Deus, glória a Deus, aleluia, e estava na glória, e a glorificava e feliz, de repente passou na árvore, não aguento, serpente olhou e comeu a árvore do fruto. Nunca que isso ia acontecer, nunca. Eva não caiu num dia. Eva, ela não comeu aquele fruto no mesmo dia que ele viu aquela árvore. Isso não aconteceu, porque isso não acontece hoje. Se ela estivesse sendo ministrada pelo esposo dela, ela estivesse ouvindo a Deus toda tardinha, tendo prazer no Senhor, tivesse um relacionamento, quando ela visse aquela árvore, ela podia depois dar uma brecha, e depois de uns meses, anos, sei lá, mas naquele dia ela não cairia. Amados, Eva, eu te dou certeza que eu estou dizendo, porque não mudou, o relacionamento com Deus continua o mesmo. Quantas vezes que Eva passou na frente daquela árvore, perto daquela árvore, quantos dias isso aconteceu? Quantos dias? Você está entendendo?
Você está entendendo o que Deus está falando conosco, amados? Eva não caiu no primeiro dia. Onde estava o sacerdote? Quantas vezes ela passou daquela árvore, olhou para aquele fruto, ao ponto que ela torceu até. Deus não disse que não podia tocar no fruto, não deveria tocar, não deveria nem passar perto, mas Deus não disse que não era para tocar. Deus disse, não comereis. Ela já disse para a serpente, não comereis nem toqueis, nem tocais, né? Deus não falou, já tinha coisa errada no coração dela, foi passado errado. Agora, querido, Eva passou muitas vezes perto daquela árvore, daquele fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. E cadê o homem? Cadê a cobertura? Cadê o homem para guardar ela? Por onde tem passado a sua esposa, amado? Internet? Facebook? Você tem guardado ela? Está errado isso? Não. Não tem problema isso. Mas por onde ela tem passado? Você está vendo? Você está guardando ela? Você está protegendo? Não mudou. A Eva de antes, a mulher não mudou, o homem não mudou. Onde está a sua mulher? Não estou condenando ninguém, eu só estou ministrando o que Deus mandou falar hoje. Ele está falando comigo vários dias. Sabe onde é que está a sua mulher? Não é para vigiar, não estou falando isso. Não torça o que o Senhor está falando. Eu estou perguntando, onde está a sua esposa? Você tem cuidado dela? Tem perguntado aí como é que passou o dia, minha querida? Tem ministrado com ela, tem orado? Quantas coisas nós falhamos como homens, como sacerdotes? Onde está a sua esposa? E onde está você, sacerdote? Eva rodou aquela árvore e desejou de tal ponto que quando a serpente a induziu, ela não suportou. Erro de Adão, que deveria ser o sacerdote, não cobriu. Primeiro, ele não passou como deveria, não ministrou a palavra da verdade no coração de Eva. Segundo erro, ele não a cobriu, ele não vigiou, ele não protegeu ela. Você acha que ele não sabia que ela já tinha passado algumas vezes lá? Lógico que ele sabia. Se ele não sabia, ele deve dizer, onde é que tu foi, Eva? Daí ela de repente ia dizer, eu passei lá perto daquela árvore. O sacerdote ia entrar em cena. Cadê o sacerdote? Outro erro. Não guardou. Amados, muitas vezes a gente não cobre a nossa esposa em orientá-la, em orar. A mulher muitas vezes está sensível por causa dos seus dias. Cadê a cobertura? Cadê o sacerdote para guardá-la? Muitas vezes está descoberto. Amados, Deus segue princípio. O pastor Paulo, ele segue princípio. O óleo vem pela cabeça e desce pela barba e vai até a orla de Arão. A bênção vem por você, amado, por você, homem. Onde estás? Deus pergunta. A bênção da sua esposa e dos seus filhos vem por você. Deus não muda o princípio. Cadê o homem? Deus tem levantado mulheres. Glória a Deus, porque o homem está se escondendo. Me perdoa se eu estou sendo duro, mas não me perdoa não, estou falando o que Deus está mandando falar. Esquece do perdão. Eu estou dizendo que eu estou errando, né? Me perdoa porque eu errei. Né, pastor? Tá, eu estou me contradizendo. Me perdoa talvez de forma, mas amados, cadê o homem? Cadê a cobertura? O homem é a cobertura da mulher. Deus é a cobertura do homem, o homem é a cobertura da mulher. O seu filho precisa ser coberto por você. Por você. A sua esposa tem sido uma bênção no lar, glória a Deus. Você é a cobertura. É você, meu amado, não foge da responsabilidade. Onde está o sacerdote?
Outro erro grave, grave de Adão, gravíssimo. Quando Deus chegou para ele, quando Eva chegou para ele com o fruto, ali teve uma grande escolha, uma grande decisão que ele tinha que tomar. Eva foi enganada com meia verdade. Adão não foi enganado. A Eva foi verdadeira para ele. Ela disse, ó, eu comi. E está aqui, ó. Ela podia ter dito, não, eu não comi, ó, mas quer ver se é bom? Eu comi. Ela foi clara, ele não foi enganado. Ele escolheu. Ela também escolheu, mas ele optou, sem engano de ninguém. Agora o grave erro de o que deveria ser o sacerdote Adão. Ele escolheu a sua mulher e desprezou o Deus Todo-Poderoso. Quando ele escolheu comer o fruto, ele estava dizendo, eu não quero te perder. Amados, ame a sua esposa, honre a sua esposa, ouça a sua esposa, mas não troque o Deus Todo-Poderoso por ela. Quando você fizer isso, você está perdendo o sacerdócio. O erro mais grave de Adão, ele olhou para o fruto, olhou para Eva, para o fruto, para Eva, nem olhou para Deus, e comeu do fruto. Trocou o eterno pelo passageiro. Onde está o sacerdote? Outro erro, tanto erro de Adão, coitado. Outro erro grave de Adão, ele não foi homem suficiente para assumir o erro, correu para se esconder. Mas Eva também fez, eu estou falando dele, do homem. Ele ouviu a Deus e correu, macho que dói, né? Correu para trás das árvores. Ele não foi homem, não foi sacerdote para reconhecer, eu pequei, fiz uma lambança, e ele se escondeu. Muitos homens têm se escondido do Senhor. Quantos homens, Deus está falando agora, não corra atrás das árvores, amado. Deus fala de várias formas, ele falou com Adão lá e chamou, onde estás? Eles se esconderam. Deus está falando hoje, não corra para trás das árvores. Quantos homens têm se escondido do Senhor? E Deus pergunta, homem, onde estás? Outro erro, Adão não demonstrou para sua esposa um exemplo de arrependimento. Quando Deus falou, o que aconteceu? Eu ouvi a tua voz e me escondi, porque tive medo. Daí Deus falou para ele, por acaso, quem te falou que estavas nus? Eu estava nu e tive medo, me escondi. Quem te falou que estavas nus? Por acaso comesse do fruto que eu falei para não comer? Qual foi a resposta que ele deu? A mulher que me deste. Cadê o sacerdote? Ele não foi exemplo para Eva de arrependimento. Amados, o homem é homem quando ele reconhece o erro, mas o mundo tem pregado diferente. Se eu reconhecer erro, eu estou mostrando fraqueza. O homem não pode mostrar fraqueza. Mentira, isso é mentira do diabo. Homem que é homem, reconhece quando erra. E ele não foi homem suficiente para mostrar para sua esposa um coração quebrantado. E ainda, além de não mostrar quebrantamento, ele transferiu a culpa para Deus e para ela. A mulher que me deste, quer dizer que ele podia ter dito diferente até. Foi a Eva. Não, ele fez questão de dizer, a mulher que me deste, me ofereceu fruto e eu comi. Quer dizer o quê?
o menos errado aqui sou eu. Primeiro, o Senhor fez a pessoa errada, que foi ela que o Senhor deu, e depois foi ela que comeu, primeiro. Amados, ele tentou transferir a culpa para Deus e para sua esposa. Que exemplo lindo. Estou começando a convencer vocês que o maior errado aqui é Adão? Vocês estão concordando? Quem está concordando comigo já? Não estou dizendo que Eva está inocente, ela está totalmente culpada. Entre os dois, para mim, o maior culpado é Adão. Eu vou dizer para você por quê. Amados, sobre o sacerdote está a bênção, está a autoridade. Deus teria feito outra mulher para Adão se precisasse. Se ele tivesse recusado o fruto, Deus não ia parar o plano dele, porque é sobre ele que recebeu as orientações, e sobre ele, foi ele que foi chamado, mas ele consumou a desobediência. Ele, como sacerdote, que Deus investiu toda a autoridade, ele consumou a desobediência. Por ele ser o sacerdote, deveria ser o homem, aquele que recebeu a ordem, ele foi o maior responsável pelo fruto ter sido comido. O esposo, eu já falei isso, mas quero falar de novo. O esposo deve amar sua esposa, honrá-la, protegê-la. Agora olha bem, ouvi-la, mas primeiro deve ouvir a Deus e obedecê-lo sempre. Amados, Adão deveria amar Eva, honrá-la, respeitá-la e ouvi-la, sim, se o que ela falasse não fosse contra a palavra de Deus, contra uma ordem dada pelo Senhor. Amados, ame, respeite. Você é um com a sua esposa. Deus fez isso, coisa tremenda. Ouça ela, mas se ela te falar alguma coisa que fere a palavra de Deus, ouça a Deus primeiro. Você entendeu? Desculpe as irmãs, mas não é para eles ouvir vocês não. Se vocês falarem alguma coisa que Deus não falou, que vá contra a palavra de Deus, ouça a Deus primeiro, sacerdote, e ouça a sua esposa primeiro a Deus. Amém? Ele ouviu a Deus primeiro, mas quando teve que obedecer, ele preferiu ouvir Eva. Deus procura o sacerdote. Onde ele está? O sacerdote, ele tem que ser exemplo para os seus filhos. Adão não foi. Eu não li aqui, mas Adão não foi exemplo para os seus filhos. Até o Bira ministrou 1 mês e meio atrás sobre Caim, Abel e Caim, mas mais sobre Caim. Adão não foi exemplo para Caim e Abel, nem para os outros filhos, porque não houve nenhum momento expressão de arrependimento, não houve nenhum momento um assumir o sacerdócio, um assumir o erro, não houve nenhum momento um exemplo. Tanto é que isso prova, amados, que por muitos anos não se buscou mais a Deus. Adão se revoltou e não quis nem passar, já não passou direito para sua esposa, não quis nem passar para os seus filhos. E eu vou dizer algo bem sério agora. Se Adão tivesse se arrependido, tivesse sido sacerdote da sua casa, é quase certo que não teria acontecido um assassinato dentro da sua família. Amados, eu não posso provar isso, mas é quase certo que se Adão tivesse sido homem, não tinha havido um assassinato e a morte do seu filho. Ele não foi exemplo, nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Depois de muitos anos, eu não me lembro o filho que nasceu. Tu lembra, Bira? 7, e teve um filho, acho, o filho de 7, né? Quantos anos depois, um cara amargurado, além de não se quebrantar, se levantou contra Deus, culpou a Deus, não quis relacionamento mais, não se humilhou,
não foi exemplo e não foi sacerdote. E os 2 filhos que ele teve, já aconteceu uma tragédia. Quantas vezes, amados, que tem filho morto, nem estou falando física, tá? Tem filho morto, e não tem sacerdote ali. Cadê o homem? Cadê o sacerdote no lar para guardar, ser exemplo? Amados, se preciso for, peça perdão para os seus filhos. Se humilha. Eu peço perdão para o Daniel, muitas vezes, porque eu erro, e eu não sou vou ser mais homem se eu achar que eu não erro. Eu vou ser homem de verdade quando eu disser: filho, me perdoa porque eu errei contigo. Ele vai dizer: poxa, meu pai está me pedindo perdão. Sabe o que acontece, amados? Eu dou exemplo para ele de conserto. Ele conserta sempre quando ele erra. Sempre. Meu filho, ele tem um coração quebrantado. Ele conserta os seus erros. Ele não participa da ceia. Eu deixo ele participar da ceia. Eu entendo, eu ministro com ele. Sem conserto. Ele vem e pede perdão. Ele sempre pede quando ele erra. Mas na ceia, toda ceia ele vem e pede perdão. Pai, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Ele entende que tem que ter um coração. Sabe por quê, amados? Eu tenho muitas falhas, mas eu não tenho dificuldade de reconhecer o erro, nem para minha esposa, nem para meu filho. Cadê o sacerdote? Cadê Adão? O sacerdote Adão estava escondido atrás da árvore. 235 anos. Eu tenho 44 anos. Levou 235 anos para alguém espontaneamente, não é porque teve exemplo não, amados, do bisavô, do tataravô que era Adão. Houve uma escolha de mudar o rumo. Mas Adão não foi um exemplo de homem quebrantado, nem exemplo de sacerdote. Se lá no final da vida ele se arrependeu, glória a Deus, fico muito feliz se isso aconteceu. Eu estou falando do período da vida, do relacionamento que ele teve com a sua esposa, com os seus 2 filhos. Primeiro, ele errou muito, e ele não foi sacerdote. Mas Adão, se ele se decidiu, eu fico feliz, como eu já falei, o tempo dele já encerrou, está consumado. Se nós estamos falhando como sacerdotes, ainda é tempo. Se você reconhece, amado, homem de Deus, homem precioso, que você está falhando, seja sacerdote e assuma. Você não vai passar vergonha diante da sua esposa se reconhecer que está falhando como sacerdote. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não deixe um rastro de desobediência para os seus filhos, netos. Interrompa isso. Não faça o que Adão fez. Teve que passar 235 anos para alguém invocar o nome do Senhor. Se ele tivesse se arrependido, provavelmente não tinha acontecido a tragédia na sua família. Onde está o sacerdote? Queria chamar o Ministério do Louvor. Eu sei, amados, que Deus falou. Eu sei que Ele falou. Eu sinto a presença do Espírito Santo de uma forma tremenda aqui. Eu sei que Ele falou. Testifica isso. Porque Ele falou comigo. Porque eu tinha tudo preparado, eu tive que correr, buscar um lugar para trazer o que Ele trouxe, que Ele ministrou agora. Seja duro, como foi, talvez recebido no teu coração. Você pode fazer igual a Adão ou diferente. Você pode fazer igual a Adão
ou diferente. Homem do Senhor, Deus quer, Deus te quer, Deus te quer. Os irmãos vão ministrar um louvor agora, e Deus te pergunta agora, homem, sacerdote, onde estás? Queria que todo mundo se levantasse. Se Deus ministrou o seu coração, homem, é para você, homem, hoje, para mim. Eu vou me dobrar diante do Senhor. Se Deus falou com você, faça diferente de Adão e venha aqui em nome de Jesus. Conta para ele onde você falhou. Onde estás, homem? Queria que os pastores orassem aqui pelos irmãos. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se me humilhar diante do Em nome de Jesus, saia de trás da árvore. Saia de trás da árvore. Deus te pergunta, onde estás? Deus tem algo para você. Quer gerar em você o desejo de assumir o lugar de sacerdote, ser a cobertura para o seu lar. Você jovem que não é casado, Deus quer te usar como homem. Venha para o Senhor. Você jovem, assuma o lugar de homem. Seja uma bênção dentro do seu lar, como filho, como aquele que abençoa as pessoas em sua volta. Seja homem, seja sacerdote, sê tu uma bênção. neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Senhor. Senhor, sabemos que lá no início, quando Tu fez todas as coisas perfeitas, Deus, entrou em perfeição, Deus, pela desobediência, o pecado do homem, mas graças a Deus em Jesus Cristo, Senhor, que Tu deu a segunda chance, segunda oportunidade. Deus deu homem, Deus realmente, Deus está se arrependendo, está reconhecendo, Deus, o quanto precisa de Ti, a necessidade. Pai, nós temos visto, Deus, esse Espírito, Deus, avançando muitas vezes, Deus, para não deixar, Deus, os princípios, Deus, ser ordenado como homem, como cabeça da casa, como sacerdote. Muitas vezes, Senhor, tem imperado esse espírito maldito de Jezabel, Deus, que tem assolado, mas também tem assolado porque o homem realmente tem deixado, Deus, não tem se posicionado. Mas dai graça, Deus, a esses que já têm ouvido a Tua palavra, que têm compreendido, se posicionar como homem, Deus, não na questão de imposição, de obrigação, de querer escravizar a mulher, não amando ela assim, Deus, mas se posicionando, Deus, para fazer as coisas segundo a Tua palavra, Deus, e obedecer. Livra-nos, Deus, de toda maldição, porque sabemos, Senhor, que ali houve consequência, Deus. Tu disseste que não leva o inocente como culpado, culpado como inocente. Ali as consequências foram graves, que até hoje perduraram, Senhor, até hoje perduram. Deus, a serpente, Deus, teve a consequência daquele animal belo, lindo, bonito, que voava, ser rastejado, ia comer pó para o resto da sua vida, ia ser pisado na cabeça para morrer. Deus, a Eva, Deus, a mulher ia ter consequências na sua criação com os filhos, Deus,
E o homem também, Deus, o trabalho, o suor, todos tiveram essa consequência, Senhor. Oh, Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que em Cristo Jesus que nos desse o Teu Santo Espírito, o ajudador, que nós possamos ser dócil a Ele, sensível a Ele e obedecer a Ele, que não vai contra a Sua palavra, pois sabemos que o Espírito e a palavra não se apartam, eles andam juntos, Deus, que nós possamos andar juntos, Deus, com a palavra e o Espírito, Deus, e deixar a Tua vontade prevalecer. Deus, nos livre, Deus, daquilo que muitas vezes contrariamos a Sua vontade e entramos na desobediência. Muitas vezes, Deus, aquilo que deveríamos fazer não fazemos, aquilo que não deveríamos fazer, fazemos. Deus, nos livre, que possamos, Deus, sempre tomar a decisão certa, fazer o certo. Nos dê graça, Deus, em cada situação da nossa vida profissional, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, nossa vida sentimental, nossa vida, Deus, és Tu, estamos nas Suas mãos, nos ajude, Deus. Obrigado, Pai, que fique marcado no nosso espírito, no nosso coração essa noite, essa palavra, que às vezes vem para exortar, mas com o sentido de acordar. Sei, Deus, que muitas vezes Tu também foi duro, Deus, com as pessoas, dizendo que nós éramos maus, Deus, raça de víboras. Tu não falou nunca, expressou essa palavra, Deus, para machucar, mas sempre para acordar. Pai, nos dê graça, Deus, quando uma palavra de exortação vem forte, para nós absolvê-la, ela, Deus, não com discriminação, mas absolver como um alerta. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento, por cada homem que aqui está, seja verdadeiramente sacerdote, cada mulher seja mulher sábia. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento e Te agradecemos pelo pão que veio ao nosso coração. Certamente, Deus, aleluia, vai fazer o efeito que lhe apraz. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, amém? Vamos dar uma salva de palmas, Jesus, amém, aleluia. Lead me to the cross where your love